Parabéns, seu Anderson Daronco. Conseguiu acabar com o jogo, meu amigo. O São Paulo já não estava jogando bem, você vai lá e expulsa o meu centroavante. Vamos começar hoje falando, dessa derrota ridícula. Vamos começar pela escalação, que teve como surpresa aí, pelo menos para mim, da escalação que eu passei ontem aqui para vocês. A única surpresa foi Anderson Martins ali na zaga junto com o Arboleda, e ele preferiu fazer isso do que usar o Bruno Alves. Fora isso, teve a entrada do Léo Pelé na lateral esquerda, como já havia sido confirmado para vocês pelo próprio técnico Cuca, e o Everton voltando à equipe titular ali na ponta esquerda. De cara a gente já vê logo que o Léo Pelé não deu certo ali na lateral esquerda, e lógico que vocês vão concordar comigo, Anderson Martins e Léo Pelé foram erros dessa escalação. O Léo Pelé jogou de forma horrorosa. O Léo Pelé, como eu falei para vocês, não ajuda ofensivamente, mais ou menos defensivamente. Hoje ele demonstrou ser fraco até defensivamente. E para você que pedia chances para ele, tá aí a prova. Ele teve uma chance e hoje foi muito mal. Verdade, estava sem ritmo de jogo, teve alguns minutos contra o Atlético Paranaense, entrou hoje no jogo e não é uma equipe que ele está bem entrosado, mas foi muito mal hoje, muito mal. E outra coisa, Cuca, como é que você coloca Anderson Martins junto com a Arboleda, sendo que você quase todo jogo joga com Bruno Alves e Arboleda? Não tem explicação, galera. Teve gente falando, mas ele colocou porque o jogo era contra o Vasco, ele conhece o Vasco, ele jogou no Vasco. Meu amigo, ele é um zagueiro, ele não está lá para fazer gol, ele não tem que conhecer o Vasco, entende? Coloca o Bruno Alves e o Arboleda, que estão entrosados, sabem jogar juntos, jogam há tempo juntos. Aí você coloca o Anderson Martins, que foi bem contra o Atlético, foi bem contra o Ceará. Mas, cara, ali não estava entrosado ele junto com o Arboleda. Os dois gols mostram claramente isso. Mas, bom, vamos começar a falar aqui do jogo em si. O jogo começou com o Vasco indo muito para cima, pressionando muito o São Paulo, que fez certamente seu pior tempo depois de voltar da Copa América. A equipe que estava invicta até agora e hoje perdeu a invencibilidade. São Paulo sofreu muito com Marrone e Thales Magno. Não conseguiu marcar de forma nenhuma. O Juan Fran teve muito trabalho a marcar esse Thales Magno, que jogou uma enormidade. O Marrone por pouco não fez gol no primeiro tempo, onde ele acabou com a defesa do São Paulo, muito ali trazendo pelo lado do Léo Pelé. São Paulo conseguiu suportar a pressão, conseguiu sobreviver sem levar um gol ali no começo do jogo. No meio do primeiro tempo para o final, conseguiu uma melhora, conseguiu desafogar, conseguiu até criar alguma coisa. E aí vai o lance mais polêmico desse jogo, lógico. O lance que, para mim, decide a partida, em que o Raniel vai receber a bola, levanta o pé e entra em contato com o jogador do Vasco. O Anderson Daronco, no primeiro momento, não ia fazer nada. É chamado para o VAR, leva 5 minutos e é convencido pelos árbitros do VAR a expulsar o Raniel. E aí, meu amigo, eu quero ver você que falou que o São Paulo ganhou roubado do Ceará, falar desse lance também, com a mesma veemência, falar do mesmo jeito, dando a mesma ênfase, falar que foi roubado do mesmo jeito, porque foi roubado, foi ridículo, prejudicou completamente a equipe do São Paulo, que sem o Raniel, cara, já estava sofrendo com o Raniel, sem alguma referência ali na frente. Sem o Raniel, a equipe deixou de existir. Uma falta que no máximo você daria um amarelo, o juiz vai lá, o Anderson Daronco que sempre prejudica o São Paulo, que todo jogo que ele apita do São Paulo é amarelo para todo mundo, é expulsão polêmica, é lance duvidoso que ele não dá para o São Paulo, é sempre assim. E aí, meus amigos, é revoltante. Teve esse lance hoje, teve aquele lance do Tula em cima do Pato, teve aquele lance do Toró, em que expulsaram o Toró, teve aquele lance do Gregory, que tirou o Liseiro mais de 2 meses de campo, e o cara não levou o vermelho que ele merecia. É revoltante, pessoal, é revoltante, porque no fim do campeonato, esses pontos podem fazer muita diferença. O jogo contra o Bahia, se o Bahia tem um expulso desde o começo do jogo, a chance deles perderem aquela partida não era pequena. E hoje, com essa expulsão do Raniel, acabou com a equipe do São Paulo. E aí depois eu quero ver aqueles mesmos comentaristas que falaram: o São Paulo comprou o campeonato, o São Paulo ganha roubado, que quando é com o São Paulo ele é favorecido. Quero ver os mesmos falando desse lance, falando da irresponsabilidade do juiz em mudar um jogo dessa forma ridícula,
Falar do VAR, que o cara vai olhar um lance no VAR e mesmo assim volta e expulsa o jogador. Isso é ridículo, pessoal. Ridículo, revoltante. Bom, depois disso, São Paulo voltou para o segundo tempo, desanimado, é lógico, é broxante você ter um jogador expulso dessa forma. Já estava difícil com 11 em campo, aí o juiz vai lá e expulsa mais um. São Paulo voltou para o segundo tempo sem fazer alterações no primeiro momento. Voltou de forma inofensiva, não tinha uma referência ali na área, não tinha para quem cruzar a bola, não tinha para quem fazer o pivô. Voltou inofensivo. Quem a gente espera que faça uma boa partida é os jogadores mais diferenciados. O Antony hoje, mais uma vez, mostra aquilo que eu falo sempre aqui para vocês. Engancha muito a bola, mata muito o ataque, não faz diferença, cara. A diferença que a gente precisava que o Antony fizesse na equipe do São Paulo é essa diferença que esse garoto aí, o Thales Magno, faz na equipe do Vasco. O cara vai para cima, dribla. Eu não acho que o Thales Magno joga mais que o Antony, mas ele é tão ofensivo, é tão decisivo, ele é tão agudo do jeito que o Antony precisava ser, que ele acaba se destacando muito mais que o jogador que é mais habilidoso do que ele. Antony novamente foi fraco e o Cuca esperou o segundo tempo para colocar o Vitor Bueno, que já tinha ido bem contra o Ceará e que meteu o gol contra o Atlético Paranaense. Ele esperou o segundo tempo para colocar esse jogador. Além disso, teve o Léo Pelé, que, como eu falei para vocês, não ajuda em nada a criar. O Vasco, no segundo tempo, ficou muito retraído, só esperando para sair no contra-ataque. E o Léo ficou lá plantado na zaga, não ajudando em nada a criar no ataque. O Cuca, desesperado, teve que tirar o Léo Pelé. Colocou, em último caso, ali, o Everton Cardoso para fazer a lateral esquerda e fez uma alteração, outra alteração que ninguém entendeu nada, cara. Colocou o Everton Felipe, que não joga há anos nessa equipe. Colocou o Everton Felipe sem motivo nenhum. E aí eu pergunto para você, para que ele vai sugerir para a diretoria contratar o jogador Calazans se ele não utiliza o cara, se ele não dá minutos para o cara? O Calazans está nessa equipe do São Paulo só para comer, dormir, treinar, ficar lá no resort, só isso, galera. Porque o cara não joga, o Pato está contundido, o Toró está contundido, o Everton não está bem e o cara não coloca o Calazans nem para ter alguns minutos. Isso para mim é um absurdo completamente. Enfim, aí o Cuca olha para o banco, tem lá Elinho, Calazans, Everton Felipe. Para mim, todos do mesmo nível. Ele coloca o Everton Felipe, que não fez diferença nenhuma na equipe. E a gente não conseguiu criar nada daquele lado. E aí, mais uma vez, a gente tem que vir aqui falar do departamento médico do São Paulo para vocês. Porque nesse tipo de jogo, a gente vê a clara interferência que tem o departamento médico nos resultados do São Paulo. Vocês acham que um jogo desse, com Pato e Pablo à disposição, ia ter esse mesmo resultado? Lógico que não ia, pessoal. Lógico que não ia. A gente perde o Pato e o reserva dele também está contundido. A gente perde o Pablo e o reserva dele está expulso. É lógico que ia dar tragédia, gente. É lógico. O Vasco estava lá com a torcida inflamada, apoiando a equipe do começo ao final do jogo. Os caras estavam motivados, indo para cima do São Paulo. São Paulo sem lateral esquerdo, sofrendo para se defender contra o Vasco. Isso influenciou demais nessa partida. Falando dos dois gols aqui do Vasco para vocês, como eu falei, Anderson Martins e Arboleda ainda não estavam entrosados, isso reflete claramente nesses gols. O primeiro gol, cruzamento, o Anderson Martins até está marcando alguém, mas o Arboleda não está marcando ninguém. A bola sobra no pé do Thales Magno, que fica sozinho, só ele e Deus ali para ele fazer o gol no São Paulo. Então ele abre o placar, o Thiago Volpi não teve chance nenhuma, o chute ali na pequena área, 1-0 para o Vasco. O segundo lance é o mais absurdo possível. O jogador do Vasco vai cruzar a bola, o Anderson Martins está de novo marcando alguém, o lateral que ali já não era o Léo Pelé não desce para marcar quem ele devia, né? Fechar ali no meio para impedir a finalização do Felipe Bastos. E o Arboleda tá lá na lateral, cara. Tá lá na lateral reclamando não sei de quê. Tava totalmente fora de posição. E aí, cara, é ridículo. É ridículo. Você perde por duas falhas de zaga, falhas infantis, porque aquelas bolas ali são facilmente rebatidas se o zagueiro está na posição certa. E a gente perde o jogo de forma ridícula, de forma broxante. A gente desanima realmente. O jogador expulso e falhas ridículas da defesa, em que o jogador do Vasco chega livre para só finalizar. E aí não cabe você criticar o Thiago Volpi, não cabe você criticar ali o meio, como o Daniel Alves, o Lisieiro e o Tietê.
cabe você criticar departamento médico, o juiz que interferiu diretamente no jogo, Léo Pelé que entrou muito mal na partida e claro, também a decisão errada do nosso técnico de ter escalado o Arboleda junto com o Anderson Martins. Quero falar para vocês que não é o fim do mundo, o São Paulo estava jogando muito bem, tem que acertar mais algumas coisas, tem que ter a volta de jogadores que estão no departamento médico, não é o fim do mundo, galera. Perdemos o jogo, perdemos fora de casa, não era um jogo fácil, lógico que não era. O Santos, que estava ganhando de 3-0, empatou o jogo, ou seja, a gente não se distanciou muito dos líderes. O Atlético Mineiro também tropeçou. Nesse momento desse vídeo, o Flamengo também não ganhou. Então é uma rodada que a gente não teve tanto prejuízo. Dava para ter um prejuízo maior e não tivemos. Próximo jogo é contra o Grêmio, em casa, sábado às 11 da manhã. O Grêmio deve ir com a equipe alternativa, a gente deve ter o retorno do Pato e do Pablo, então tem tudo para ser uma partida melhor do que essa que foi hoje. A gente tem que continuar apoiando, tem que continuar acreditando, não é porque a equipe perdeu uma partida que agora nada presta, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aí. A gente está quase chegando a 5 mil inscritos. Deixa aí o teu like, o teu comentário, o que foi que você achou desse jogo. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.